de pau me abre a boca, macumbeira. Saravá, Exu. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Sempre eu recebo muitas perguntas relacionadas a entidades em específico. Adérito, fala da entidade X, fala da entidade Y, fala da entidade Z. O que você tem a dizer? Eu trabalho com ela, me diz o que ela gosta, o que não gosta, o que ela fuma e assim por diante. Isso dentro da minha tradição. Você sabe que o nosso slogan lá no nosso canal, aqui no nosso canal, é Adérito Simões, desde 2014, respeito à tradição e mantendo a tradição sempre viva. Existem coisas que precisam ser modificadas, obviamente, porque senão a religião morre. Assim é com todas as religiões. Aquelas que não se aperfeiçoaram, ou seja, não se adequaram à nova sociedade, não evoluiu juntamente com a sociedade, morreu. Não tem como, elas não existem mais, nós nem sabemos mais, talvez nem que elas tenham existido. Algumas delas sim, outras não. Portanto, é importante que a tradição seja sempre mantida, mas também existe uma parcela de coisas dentro da religião que se modificam e assim é normal. Então nós temos que ter em mente que dentro da minha tradição e respeitando ela, respeito a sua de toda forma, e não há um espírito que se chama Caboclo Pena Branca e que incorpora em todos os médiuns, em todos os terreiros de Umbanda. Por essa razão, eu não tenho como falar sobre o Caboclo Pena Branca, Pena Verde, Pena Dourada. Eu não tenho como falar sobre o Exu Quebra-Ossos, Caboclo Trinca-Ferro e assim por diante. Porque se eu falar do Exu Tiriri que trabalha comigo, eu estarei falando deste espírito que está dentro de uma falange de Exu chamada Tiriri, que são vários espíritos que respondem pelo mesmo nome e que estão sob o domínio de um Exu-chefe de linha chamado Tiriri. Já não incorpora mais, está muito acima destes que incorporam aqui conosco. Ele comanda a linha e existem as falanges, existem os agrupamentos e assim por diante, dentro da hierarquia da Quimbanda ligada à Umbanda. Um outro inscrito me perguntou, ou me corrigiu, ou pediu para eu parar de usar a palavra Quimbanda. Meu irmão, não há preconceito quanto no que se refere à palavra Quimbanda. A Quimbanda ela tem um significado, e se existe um significado negativo, a Quimbanda de Umbanda, a Quimbanda de lei de Umbanda, a Quimbanda vinculada à Umbanda, que é o trabalho com os nossos queridos Exus dentro da Umbanda. Se existe algo negativo ou alguém falando mal sobre isso, não é o que nós pregamos. Portanto, quando alguém me diz pare de usar o nome Quimbanda, este é um preconceito da própria pessoa. É importante que veja a nossa aula de nome, Quimbanda. Lá existe a explicação do que é Quimbanda, da Quimbanda dependente da Umbanda e da Quimbanda independente, que tem bastante no Paraná e no Rio Grande do Sul. É outra religião. O trabalho com a esquerda dentro da Umbanda, em algumas tradições, é considerado como em conjunto com todas as demais linhas e não se fala Quimbanda. Aqui no T7, no Templo Sete Montanhas do Brasil, nós tratamos a linha de esquerda como a Quimbanda de Umbanda. Tem os seus próprios rituais, tem os seus próprios fundamentos, tem tudo que a direita tem, mas pela esquerda. São fundamentos que estão lá na Semana de Exu, aqui no nosso canal, que também está no curso de Exu, lá na nossa plataforma, que também está no curso Mistérios de Exu, também na plataforma. A plataforma é muito louca. Tem 2 cursos de Exu, o cara se confunde. Mas bem-vindo ao Adérito Simões, desde 2014, que não quer dizer nada, né? 15, 16, 17, 3 anos, é uma porcaria. Assim, se eu estiver falando do Exu Tiriri que trabalha comigo, ele é totalmente diferente. Alguns aspectos, ótimo, serão iguais, mas a sua história de vida não vai ser igual, porque é outro espírito.
O que ele bebe pode não ser igual. O Exu Tiriri que trabalha comigo bebe cachaça. Cachaça, se possível, envelhecida. Ele gosta da amarelinha, como ele diz. Ele usa charuto. Pode ser que o seu use chapéu ao invés de cartola, que a capa daquele que trabalha contigo seja toda preta e não preta e vermelha, como a do Exu Tiriri que trabalha comigo. E assim você também tenha ali no espírito que trabalha contigo de nome Tiriri ou o Tiriri que você conheça, diga que ele é, por exemplo, de Oxalá ou de Ogum, ou de Xangô, ou de sei lá qual orixá. Normalmente eles vão falar que são de Ogum, mas se eu disser que alguns são de Oxalá, nós teremos que levar em consideração então que são espíritos diferentes. Existem casas que não admitem a existência de mais de um espírito com o mesmo nome. Isso é bem típico. Típico não quer dizer que é ruim, tá? Isso é uma característica, principalmente em terreiros que têm um culto de Jurema bastante enraizado. Dentro da religião Jurema é religião, tá? O catimbó é como se fosse você faz macumba, é como falar catimbó para um mestre de Jurema ou um juremeiro. Se você tiver na frente ali de um juremeiro e disser, ou de um mestre de Jurema, na verdade, o juremeiro que pratica vai estar lá na frente do mestre da Jurema, ele está incorporado no seu médium, você perguntar o nome dele, ele vai dar um nome de vida, um nome de encarnação que ele teve, como por exemplo, José Pelintra. E aí ele vai dizer onde ele morou, o que ele fez, por onde ele passou, vai contar a história da encarnação dele. Portanto, nesse caso, nesse ponto de vista, ele não está dando nome de falange, ele está dando o próprio nome dele, e assim não pode haver outro. Quando nós temos esta doutrina, ou como tradição, ou como enraizada, eu não estou dizendo que toda Jurema é assim, a Jurema que eu conheço só, tá? O Brasil é gigante, pode ter muitas outras formas. Quando nós estamos neste tipo de visão, o caboclo então não pode dizer que pena branca, pena dourada, pena verde, pena verde, pena verde, pena verde, pena verde, porque dentro desta doutrina existe um índio que incorpora, teve uma vida terrena de nome pena verde, pena branca, pena dourada, e assim não pode ter outro. É como se diversos espíritos incorporassem e dissessem: eu sou, meu nome, quem eu sou? Adérito Serafim Simões França. Eu fui um dirigente espiritual do Templo 7. E aí vários falam a mesma coisa e contam a mesma história. Neste tipo de visão, não pode ter dois espíritos com a mesma história e o mesmo nome. Porém, nós estamos dentro da minha tradição. Dentro da minha tradição, existem linhas e falanges. Estas têm os seus nomes e vários espíritos respondem pelo mesmo nome. Existem vários tranca-ruas, existem vários tiriri. Existe um que comanda tudo, mas que já não incorpora. E assim dentro de um terreiro pode existir mais de um. Eu sempre recebo, e não tem problema nenhum, alguns comentários quando eu abordo esse assunto informando: agora essa Umbanda de São Paulo, essa Umbanda nova, aqui sempre foi assim. Há 60 anos sempre foi assim. Da nossa raiz de Santa Rita sempre foi assim. Não um espírito só, mas uma egrégora que pode ter mais de um espírito com o mesmo nome, porque eles não estão assumindo seus nomes enquanto encarnados. Estão divulgando, estão repassando um nome que representa a sua falange. Nós chamamos de nome simbólico também, por conta da doutrina de Rubens Saraceni que foi incorporada à nossa tradição. Não só de espíritos incorporamos, mas também incorporamos algumas ritualísticas, alguns rituais e algumas doutrinas ao longo do processo que nós temos de jornada espiritual. E assim nós temos esta explicação para a impossibilidade de dizer para todos vocês como que o Exu Tata Caveira que trabalha contigo deve se manifestar. É importante também ter em consideração, levar em consideração esse ponto. Nossa, eu estou muito didático, professor Pasquale, chatão, né? Professor Pasquale é legal, é chatão, né? Você, olha, veja, pois bem, nós então, portanto, contudo, todavia, mas aí o pensamento está melhor assim. Nós temos então uma outra característica importante nesse caso. Normalmente, quando alguém me pede
para falar sobre uma entidade em específico, ela quer saber como ela dança, o que ela bebe, como ela se manifesta e a forma como ela atua, ou os campos de primazia do seu poder. E isso acaba fazendo com que o médium não tenha manifestação de forma legítima e sincera. Porque se ele pesquisa de antemão como aquela entidade se comporta em outro médium, vai apenas e unicamente reproduzir aquela manifestação. Vai ficar preso. Porque o médium iniciante, ele não tem o entendimento de que a manifestação de incorporação, ela, para ser genuína e sincera, deve ser livre. Deve dar passividade para que a entidade produza o trabalho por si mesmo e não por interpretação. Algumas vezes, quando desincorporados, nós reinterpretamos imagens, sons, sentimentos que nos são enviados do plano espiritual. Na incorporação, o importante é deixar a entidade trabalhar. Não há necessidade de saber se o Exu gosta de marafo ou se gosta de uísque, pois quando nós não sabemos o que o Exu gosta de beber enquanto trabalha, e não é um gosto como um pecado da gula, não é um gosto próprio, apesar deles dizerem, nossa, que gostoso, bom, essa é uma boa cachaça, esse é um bom uísque, ou esse é um bom charuto. O bom nesse sentido, o bom quando eles falam, é que é um bom material de trabalho. Gera o riso nas pessoas e com esse sorriso, esse xiste, ele consegue trabalhar com cada um de nós. Tem fundamento, as piadas, não as humilhações, isso não tem fundamento, mas as piadas, esses comentários para executar o trabalho que ele precisa. Se Exu viesse, como ele trabalha no seu campo de atuação, ninguém viria em gira de esquerda. Importante então também relacionar todo esse trabalho de identificação das entidades por meio do desenvolvimento mediúnico, não só da incorporação. Durante os seus dias, é muito importante, ou é imprescindível, porque sem isso você não vai conseguir incorporar no dia da gira, é identificar os gostos, sentimentos, pensamentos, condicionamentos e direcionamentos que você tem durante a semana que antecede a gira. As entidades estão ali sempre contigo para gerar uma vibração saudável para o trabalho espiritual, principalmente 24 horas antes. Eu vou falar sobre essa aproximação durante a semana no vídeo, então, no próximo vídeo. Aí eu vou pausar agora e continuar para falar no nosso próximo vídeo. Até amanhã e tchau!